parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Ô bênção poderosa, assim diria o Nivaldo, primeiro missionário da Aliança. Que grande graça é contemplarmos as maravilhas de Deus na vida de tantos irmãos, não é mesmo? Começamos hoje uma temporada muito especial sobre o carisma da Aliança de Misericórdia. Não contaremos aqui a história do movimento, mas sim testemunhos de pessoas que foram tocadas pela misericórdia de Deus e que se tornaram testemunhas dessa mesma misericórdia de forma especial, através do Talitha Kum, o encontro querigmático, que há muitos anos tem sido a oportunidade perfeita encontrada por Deus para transformar tantas vidas. A Aliança de Misericórdia tem como carisma testemunhar o amor misericordioso de Deus, construindo pontes entre ricos e pobres, centro e periferia, pequenos e grandes. Ao longo dos anos, muitos foram os homens e mulheres tocados por essa experiência e que tiveram suas vidas mudadas para melhor. Aqui nós temos o Padre Custódio, que conheceu a Aliança bem no começo, lá em 2001, enquanto fazia discernimento vocacional no Seminário Diocesano. E a nossa comunidade, que nasceu no ano 2000, dava seus pequenos, mas muito importantes passos. E um grande amigo, que tinha muita amizade com o Padre João Henrique, falou: olha, quero te apresentar uma comunidade que trabalha com os pobres, onde as pessoas buscam a santidade e querem ser de Deus. Aquilo que ele me disse me tocou muito. E eu fui então até o sítio Botuquara. Era o início de tudo, não tinha nada na comunidade, tudo estava começando. E eu conheci o Padre João Henrique, conheci a Maria Paula, conheci aqueles primeiros companheiros e o desejo que eles tinham de serem de Deus. Aquilo me tocou muito. O desejo pela santidade, o desejo de servir os mais pobres, aquilo me impactou. E foi ali que eu comecei a minha experiência com a Aliança e surgiu o desejo de fazer parte desta comunidade. Naquela época, disposto a assumir um novo compromisso de vida, duas coisas tocavam muito o coração do jovem Custódio. E foram esses os motivos que o fizeram abraçar de vez o movimento Aliança de Misericórdia. O primeiro é que não havia nada na comunidade, tudo estava para ser construído. Eu gosto muito de desafios. Gosto de colocar a mão na massa, gosto de trabalhar, gosto de ajudar a construir. E ver aquela comunidade que estava tudo começando, não era um prédio pronto, não era um grande convento, aquilo me tocou muito. Então foi a primeira coisa que tocou fundo no meu coração e eu senti o desejo de fazer parte daquela experiência, ajudar a construir a comunidade. Em seguida, nós tivemos uma experiência da missão Talitha Kum nas ruas do centro de São Paulo. Foi a primeira experiência de missão nas ruas que eu tinha feito. E ver aqueles milhares de jovens andando pelas ruas do centro de São Paulo, pela Praça da Sé, pela Praça do Patriarca, anunciando o amor de Deus, aquilo para mim foi muito forte. Eu vi uma igreja em saída, vi jovens decididos a buscar a santidade, mas querendo anunciar a santidade aos outros. Então, aquela experiência ali nas ruas de São Paulo com os moradores de rua foi a segunda coisa que transformou a minha vida. Entre as ações voltadas para a juventude, a Aliança realiza o Talitha Kum, ou TK, como vamos falar daqui para frente, que significa Jovem Levanta-te. Trata-se de uma evangelização querigmática feita por jovens e para os jovens, que tem como objetivo oferecer uma experiência de profunda conversão e de encontro com Deus. E foi exatamente após o TK que o jovem Custódio assumiu sua missão de vida. Hoje ele é presidente do movimento e sente que esse carisma ainda se mantém vivo e forte em seu coração. O Talitha Kum é tão importante que, para se ter uma ideia, apenas no primeiro semestre de 2022 alcançou a vida de pelo menos 1.500 jovens. Uma das coisas mais bonitas que a Aliança faz para alcançar os jovens é o Talitha Kum, o chamado Encontro Talitha Kum. Um final de semana diferente, de conversão, de evangelização, uma experiência muito forte que toca profundamente no coração dos jovens. Saber que nesse ano nós já conseguimos alcançar 1.500 jovens, de um lado me dá uma alegria muito grande.
perceber que realmente esses jovens foram tocados pelo amor de Deus, pela misericórdia e já começam a buscar uma nova vida. Do outro lado, quantos jovens ainda estão perdidos nas drogas, na prostituição, na depressão? Então eu sinto que, na verdade, esses 1.500 são só um apelo para que nós possamos alcançar ainda muitos mais jovens. Muitos não foram alcançados. De um lado, alegria por ver esses jovens que já estão aqui, mas um apelo muito forte a corrermos. 1.500 para Deus não basta. Precisamos alcançar 2.000, 3.000, 10.000 jovens, 100.000 jovens. 100.000 jovens para Deus. O desejo é fazer mais, ir ao encontro de mais jovens que respondam a esse chamado. Ainda no começo do movimento, Padre Custódio também teve a graça de conviver bem de perto com Maria Paula, uma das fundadoras da Aliança, ao lado de Padre João Henrique e do Padre Antonello. Ao recordá-la, ele reflete sobre o carisma, sobre o precioso tempo que passaram juntos e sobre como Maria Paula sempre se manteve firme na busca pela vontade de Deus, sem perder a essência daquilo que estava em seu coração. E a Maria Paula era uma pessoa incrível, tinha um sorriso que cativava, ela tinha uma atenção por cada pessoa. Era muito bonito ver os gestos que a Maria Paula fazia. Se preocupava com a missionária, pensando numa roupa para aquela missionária, pensava naqueles pobres que estavam no bairro, as crianças, os moradores do moinho. Ela tinha um contato com cada uma dessas pessoas e se preocupava de forma especial por cada uma delas. Esses gestos da Maria Paula nos tocavam muito e me tocaram muito. Foram uma verdadeira formação para mim. Além disso, a Maria Paula era uma pessoa muito afetiva. Ela gostava muito de uma palavra que não existe no italiano, que existe na língua portuguesa, que é a palavra saudades. Então, sempre quando ela via um missionário, um membro da aliança, um morador do moinho, ela abria os braços e falava saudades, e falava isso com aquele sorriso cheio. Ela cativava muitas pessoas. E eu sinto que uma das coisas que também me tocava muito na vida da Maria Paula era a sua escolha por Deus. A Maria Paula era uma mulher de Deus. Meditava a palavra de Deus diariamente, adorava a Eucaristia, participava com intensidade da Santa Missa, uma pessoa que trabalhava muito e que rezava muito. Esse testemunho de vida da Maria Paula é algo que também tocou o jovem Custódio e me ajudou a ser um pouquinho um homem que busca a Deus. Vendo a Maria Paula buscar a Deus, eu também me senti incentivado a buscar a Deus. Outro jovem que viveu uma grande experiência com o carisma da Aliança é o Jonathan. Ele fez o Talitha Cum encontro no ano de 2015, porém não continuou o caminho com o movimento. No entanto, essa história mudaria em 2022, quando ele teve a oportunidade de ajudar na missão Talitha Cum, indo às ruas anunciar o Evangelho. O carisma da Aliança de Misericórdia tocou a minha vida, o meu coração com o chamado aos pobres mesmo também, que é uma coisa que eu gosto bastante, pastoral de rua, e tudo aquilo que eles fazem com tanto amor e com tanto carinho ao próximo me chamava, Então, por mais que eu tenha saído um pouco da comunidade, mas quando eu voltei e vi aquele amor e aquele acolhimento que só a Aliança mesmo tem, me fez querer voltar para a comunidade. Jonathan fez uma experiência incrível enquanto participava de uma evangelização nas ruas. Ele não sabia, mas estava para viver um grande e verdadeiro momento de misericórdia, de perdão e de cura das feridas mais antigas e profundas. Durante a Semana da Misericórdia, a gente estava vivendo toda aquela semana e foi numa pastoral de rua, onde alguns irmãos a gente dividiu, que aqui em Salto tem o Centro Pop, alguns irmãos que moram debaixo da ponte, e eu fui escalado para ir debaixo da ponte e alguns irmãos para o Centro Pop. Daquele Centro Pop foram 2 irmãos levados para a cidade Ramin, e um amigo meu que já me conhece falou que um daqueles irmãos poderia ser o meu pai. E eu fiquei impossível, faz mais de 6 anos que eu não vejo meu pai, é impossível que ele vai estar morando na rua e aqui em Salto, E aí eles falaram, não, é seu pai, e aí no sábado eu fui lá para a cidade Ramin, encontrei mesmo, vi que era realmente o meu pai. E aí no domingo da Misericórdia mesmo a gente fez todo um encontro, onde eu tive o privilégio de poder pedir perdão para o meu pai pessoalmente, receber o perdão dele, dizer para ele algumas coisas que eu queria, porque fazia mais de 6 anos que eu não o via, por mais que eu nunca convivi com o meu pai. E para mim foi algo muito tocante, porque é algo que, se a gente pensar humanamente, é impossível. Ele aparecer na comunidade onde eu estou caminhando hoje, e eu estou ali dentro e ele ser encontrado. Então é uma confirmação do carisma dentro da minha vida e também para a comunidade, Muitas vezes carregamos mágoas e sentimentos ruins que nos impedem de viver o propósito de Deus em nossas vidas. Pois foi refletindo sobre a importância do perdão que Jonathan conseguiu superar esse desafio, tornando-se um homem muito melhor. Quando eu encontrei com meu pai, eu tinha algumas mágoas diante dele por ele ter me abandonado e tudo, que é toda aquela mágoa que a gente guarda, me gerou uma depressão, algumas coisas.
E o fato de eu ter perdido a minha mãe, então eu estava já chegado nessa parte que eu não tinha minha mãe, eu não tinha mais o meu pai também presente. E ele sempre que ele aparecia, eram momentos curtos, ele só falava um oi e sumia, então não tinha aquele vínculo com o pai, né? E aí quando ele teve esse reencontro de eu poder diretamente pedir perdão para ele, foi muito forte para mim, porque eu nunca tive o momento de olhar para ele e falar, eu te perdoo, eu não tenho mágoas mais de você, e aquilo foi para mim a caminhada também muito forte, porque eu acho que se eu não tivesse tido perdão, eu ia guardar aquela mágoa eternamente dentro de mim e não conseguir me curar. E a história deles não termina por aqui. Pai e filho ainda vivem grandes momentos juntos. Bom, a gente teve o TK Encontro aqui em Salto, né? Onde eu estava fazendo a minha pregação, estava pregando um dos momentos lá e contando o meu testemunho de vida. E durante todo o meu testemunho eu falava de tudo que eu passei, por não ter a presença do meu pai, e às vezes a presença da minha mãe também, que não estava mais ali comigo. E durante a minha pregação, em um dos momentos meu pai entrou e sentou lá no fundo, só que eu ainda não tinha o visto, né? E eu contava para os jovens que estavam lá todo o meu testemunho, e quando eu olhei para o fundo, eu vi o meu pai sentado. Então aquilo para mim foi algo que trouxe uma chama dentro do meu coração, porque eu estava contando o meu testemunho e logo na parte que eu falei que eu tive a oportunidade de reencontrar o meu pai ali, ele estava lá novamente, sentado me assistindo, pregando o que ele falava para mim, né? Falava, um dia eu sei que eu vou poder te acompanhar, e ele estava lá mesmo, então para mim foi muito forte isso. O carisma toca muitos lugares, né? Muitas culturas, muitos países, né? Então nós temos pessoas em Moçambique, pessoas na Polônia, brasileiros de todas as regiões do país, né? E de fato o carisma toca muitas culturas, mas tem algumas coisas muito fundamentais que nos unem. Sem dúvida, a primeira delas é a experiência da misericórdia. A misericórdia não tem cultura, né? não tem grau de formação, não tem grau de escolaridade. A misericórdia toca a todos, e de forma especial os pecadores, né? Então a misericórdia toca os pecadores para que abracem essa misericórdia e busquem a vontade de Deus. Um presidiário na Polônia, que foi condenado na sua juventude à prisão perpétua e que dentro da cadeia conheceu a aliança, ali ele se procurou um sacerdote, ele se confessou e pediu para fazer parte da aliança, morando naquele presídio. É um carisma que alcança a todos, pecadores e santos, pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Parte de nós. Finalmente chegou o momento e você tem a chance de entrar no secreto. Dos dias 25 a 27 de novembro, aqui na Canção Nova, no Centro de Evangelização aqui na Canção Nova, você tem o teu lugar reservado. Nós iremos ter o nosso evento secreto. Esse evento, que é uma conferência de adoração e cura, terão grandes pregadores e nós iremos vivenciar o poder de Deus e o sobrenatural do Senhor. Contate-nos no WhatsApp 21 996 81 5453 ou pelo site www.institutosaorafael.com/secreto. Parte de nós. A aliança de misericórdia é chamada a evangelizar para transformar, transformando todo o evangelizado em evangelizador e testemunha da misericórdia. É impressionante como essas palavras se tornam concretas no dia a dia do nosso movimento. Através do Talitha Kum Encontro, o Edgar pôde experimentar o que é ser um filho amado de Deus e hoje, evangelizado, coloca o seu tempo e recursos à disposição para que outras pessoas possam também experimentar desse mesmo amor. Edgar é um empresário bem-sucedido no ramo do audiovisual e conta que, ao lado da esposa, teve a sua vida transformada ao conhecer a Aliança de Misericórdia. Ele também participou do Talitha Kum, onde experimentou, em definitivo, o amor e a misericórdia de Deus e hoje testemunha os frutos dessa caminhada. Quando eu cheguei no Talitha Kum, foi até um fato engraçado, porque o padre da paróquia
tinha limitado a idade do Talitha Kum, então colocou de 15 a 25 anos. Então quando eu cheguei no Talitha Kum, só tinha um menino de 15 anos, né? E a princípio eu fiquei bem, né? Falei, nossa, será que vai ser legal? Mas foi maravilhoso, foi uma experiência única e uma experiência que realmente foi um divisor de águas da minha vida. Edgar é um grande incentivador e promove o encontro querigmático todo mês, para que mais pessoas possam viver o que ele também viveu. Inclusive, vários de seus colaboradores já tiveram essa experiência. As experiências no Talitha Kum foram inúmeras, né? Eu vi ali várias, né, pessoas testemunhando. Eu vi ateus que chegaram no Talitha Kum e acabaram o Talitha Kum acreditando em Deus e seguindo o caminho da fé, né? Então eu presenciei vários milagres, né? De pessoas extremamente deprimidas que chegaram no Talitha Kum e se recuperaram, pessoas desacreditadas que chegaram no Talitha Kum e hoje, né, estão completamente diferentes, porque a gente acompanha, né, tá no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui na minha empresa foram mais de 8 funcionários que foram no Talitha Kum, então a gente vê esses milagres constantemente, né? Várias experiências eu tive no Talitha Kum que comprovam, né, que o encontro com o Espírito Santo é transformador. Você vai conhecer agora o testemunho de 3 colaboradoras da empresa do Edgar que fizeram o TK e que sentiram na real o quão grande é o amor de Deus por elas. Olha só. Eu recebi um convite de 2 pessoas muito especiais, pessoalmente e profissionalmente hoje, que foi o Edgar e o Rafa. Eles me ligaram 2 vezes. No primeiro momento eu aceitei, depois eu fiquei um pouco receosa e por questões de trabalho eu não queria ir. E os 2 me ligaram, insistiram muito. E aí eu ouvi um chamado, eu senti no meu coração que eu deveria fazer parte naquele final de semana e eu fui. Eu aceitei fazer parte do Talitha Kum a partir do convite do Edgar. Ele tinha dito que esse encontro tinha transformado a vida dele e que ele queria compartilhar essa experiência com outras pessoas também. E contou relatos muito legais, sem abrir muito o que era o Talitha Kum, mas me fez esse convite e eu aceitei. Foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Tive ali um reavivamento do encontro com Jesus e foi muito interessante, muito legal. Para mim foi um divisor de águas em relação a esse contato com essa força. Acho que sai um pouco de um estigma e é para uma coisa que se sente, sabe? Você sentir esse Deus que você acredita, ou enfim, que eu acredito que Deus nada mais é do que amor. E isso se representa em cada pessoa de uma forma diferente. E lá para mim foi muito acolhedor, assim, de entender como cada um entende por Deus, né? O que é Deus para cada pessoa, o que cada pessoa sente como essa força acolhedora, amorosa. Fazer o TK é maravilhoso. Servir, olha, eu acho que é melhor ainda, né? Então, realmente, é o 7º TK, né, que eu sirvo, e é uma coisa abençoada, de você ir realmente, se colocar à disposição como servo, se colocar à disposição ali da direção de quem está dirigindo ali o Talitha Kum, e servir no que for preciso, e tem sido maravilhoso mesmo, uma experiência única. Foi uma virada de chave, assim, muito, muito boa hoje, que parecem coisas pequenas e simples, mas às vezes é só acordar sorrindo ou acordar pensando numa coisa boa ou pensar no amor. Isso é Deus, né? Quando você estica a mão pro seu colega, você ajuda o seu companheiro, você ama o teu próximo como a ti mesmo, que é o que ele disse. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais senti lá, esse amor, esse colo, sabe? Um colo de Deus, tudo junto. Então, acho que foi um compilado de todas as coisas que fez esse bolo gigante, muito legal. A gente consegue ver uma igreja católica pulsante, né? Uma igreja católica em que você enxerga Cristo, né? E é uma igreja católica que realmente você sente isso muito vivo. Então, todo esse carisma da misericórdia, né? Da entrega, né? Dos missionários, de todos que participam, é uma coisa muito bonita.
E esse sentimento se multiplica cada vez mais. Somente em 2022, até o mês de outubro, já foram realizados 131 encontros do Talitha Kum em todas as regiões do Brasil e em outros países, que alcançaram mais de 4.000 vidas e corações. E no final uma coisa maravilhosa, que é o que Cristo sempre quis, né? Todos nós somos iguais, né? Então desde o empresário até um irmão que está na fase de recuperação de drogas, juntos, né? Unidos em Cristo. Eu acho que depois do Talitha Kum reacendeu uma chama que já existia. Eu acho que foi o encontro do meu primeiro amor. É muito legal o que todas as vivências lá trazem desse despertado que é o essencial para a gente. Então a gente começa a ver as pessoas de uma outra forma, a gente começa a reativar laços que a gente acha que é importante, que estavam sendo deixados de lado por toda a correria do dia a dia. A gente começa a não julgar tanto a questão da religião, que tem uma questão de preconceito tão grande hoje, começar a ver a religião como uma forma de benefício para todo mundo. Eu acho que todo mundo, toda e qualquer pessoa, sem nenhum tipo de estereótipo, deveria participar, independente de religião, orientação sexual, estigma, qualquer coisa. É uma coisa... Eu tenho pra mim que Deus é uma coisa universal. Ele não vê corpos, ele vê a parte de dentro. Então, eu acredito que absolutamente toda e qualquer pessoa deveria participar do Talitha Kum para ter esse despertar e esse encontro interior consigo mesmo, sabe? A nossa mudança, a nossa conversão é constante, é diária, né? E é isso que a gente tem que ter em mente. A cada dia a gente melhorar como ser humano, como cristão, né? E a aliança nos ajuda a isso, né? Então a cada dia a gente vai melhorando e essa convivência com a comunidade da aliança fortalece muito. Eu, por exemplo, sou de Tremembé. Várias vezes eu venho para cá, minha empresa é aqui em São Paulo, e eu sempre fico em hotel, né? Mas várias vezes eu vou e fico no Botucara. Eu ligo para os meus irmãos missionários e falo assim, pô, posso dormir aí? Então, diversas vezes eu vou, venho para cá, durmo lá, convivo com eles, ali faço um momento fraterno, e venho, trabalho e volto para lá. Então é uma grande família. A aliança para mim é uma grande família. A maior riqueza de uma pessoa não é ter bens materiais em abundância, mas sim a presença de Deus em sua vida. Porque ela pode ter tudo, mas quando não tem Deus, ela não tem nada. Como diz uma frase muito dita por nossos fundadores, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar ou tão rico que não tenha algo para receber. Por isso te convidamos para conhecer o nosso movimento, suas evangelizações, projetos sociais. Aqui na descrição você encontra alguns links importantes e no card, aqui em cima, um vídeo que conta um pouco mais sobre nós. Obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.